tudo funcione. Tá, eu acho que começamos. E a ideia aqui é perguntas gerais, pessoal. Não podem perguntar, falar aí da festa que foram ontem, qualquer coisa. A ideia aqui é bater um papo assim bem solto. Tá. Tá. Bom, então vamos começar com o primeiro ponto principal aqui, né? A gente não quer aprender outra linguagem, outro framework, começar tudo do zero de novo. E também a gente não quer virar criptógrafo, né? A gente não quer ser especialista em ZK, né? A gente quer poder usar as propriedades de Zero Knowledge, propriedades de privacidade, sem ter que virar um especialista na área, né? Então, usando código familiar e deixando tudo o resto para o compilador e tudo under the hood. O Eric estava falando um pouco do programa de hoje, então a gente vai dividir em duas partes. A gente vai começar um pouco primeiro com um pouco de teoria, uma teoria leve, falar um pouco sobre casos de usos, arquitetura que a gente vai utilizar. E na segunda parte a gente já entraria um pouco mais em hands-on, os repositórios que a gente vai usar hoje no workshop, que a gente recomenda para começar a desenvolver em Midnight, e um pouco dos contratos, né, dos smart contracts que a gente tem em Midnight. O pessoal tinha perguntado, não precisa notebook para acompanhar, a gente vai mostrar tudo na tela, vou dar todo o código na tela. Mas depois, quando vocês querem replicar, qualquer dúvida, a gente vai deixar os contatos e aí a gente resolve, né? É como para acelerar, né? Se a gente fazia tudo aqui, a gente conseguia só dar pouca informação, a gente quer dar mais naquelas duas. Uhum. Então, começando com o conceito-chave, né, que a gente sempre esbarrou nele, né? Blockchains são ótimas para transparência, são para confiança, mas justamente essa transparência é o que tem barrado muitas instituições, muita gente de entrar na blockchain. E hoje a gente tem duas escolhas, né? Transparência total, revelar tudo, ou opaco, né? Que a gente não revela nada, mas a gente não tem compliance, né? Então a ideia é que, bom, a gente tem Midnight para resolver esse problema, né? A gente pode ter o rational privacy, que o Eric hoje falava de manhã, que é revelar só aquilo que a gente quer revelar e para as partes que a gente precisa revelar, não para o público. Sobre o custo real, a gente sempre fala, né, o custo do usuário de ter os seus dados vazados, né? É um custo muito alto para a gente, né? E tão alto quanto para as empresas, que para poder cumprir com regulamentações, tem que guardar toda essa informação privada de todas essas pessoas, né? Então, falando em privacidade para empresas hoje, é mais que tudo uma gestão de risco, né? Porque quanto maior esse banco de dados que a gente tem, maior o honeypot, né? Mais hackers vão tentar fazer esse breach de segurança. Quer comentar alguma coisa aqui? Sim. Quem quer definir divulgação seletiva? O que significa divulgação seletiva? É você escolher a informação que você quer mostrar. Então, eu pego e falo, eu vou mostrar só que eu sou maior de idade. Uhum. Por exemplo, isso seria uma informação. Bom, então aqui a gente começa a falar um pouco mais de casos de uso, né? Na verdade, privacidade com compliance cabe em praticamente qualquer use case que a gente pode pensar, né? Aqui a gente separou algumas vertentes, né? Seria a área de finanças, por exemplo, fazer trade sem revelar a minha estratégia de trade. Na parte de saúde, muito interessante esse use case que quero participar numa pesquisa, numa pesquisa numa universidade com os meus dados, mas eu não quero revelar, quero dar os meus dados, mas não quero que tenha uma conexão comigo. E a gente consegue utilizar esses dados numa pesquisa, numa estatística, sem revelar, revelando que os dados não foram gerados por AI, mas ainda existe uma pessoa por trás, mas a gente não consegue conectar a pessoa, né? Ou até em casos monetizar, né? A gente, finalmente, hoje a gente acaba dando os nossos dados por aí, eles estão por todo lugar, o pessoal está monetizando para eles os nossos dados, mas a gente não recebe nada em troca, né? Então imagina a gente poder vender os nossos dados sem ter essa conexão com a gente e receber dinheiro por isso, né? Governança, votação que o Eric falou hoje de manhã, né? Poder ter eleições sem fraude, que a gente possa garantir o anonimato das pessoas, que elas votem e que a gente consiga também, por exemplo,
revelar que a pessoa só votou uma vez, que ela não votou mais de uma vez. E também AI, né? A gente fala muito em agentes hoje, a gente vai comentar um pouquinho depois. É muito importante essa questão do treinamento de AIs, a informação que esses agentes, que a gente não sabe quem está por trás desses agentes que a gente está utilizando por aí, e como fazer com que a gente treine esses agentes, mas sem que eles tenham acesso à nossa informação. Então, tem uma gama muito grande de use cases, não é limitado a isso. Também o mesmo use case que Eric comentou hoje de manhã, né, dos agentes autônomos. Então, a gente tem em Midnight, a gente tem Midnight City, que basicamente é uma cidade onde agentes com identidades próprias podem fazer transações entre eles, podem fazer atividades entre eles. Então, é totalmente livre-arbítrio, né? E fala muito sobre essa questão do utilizar agentes em blockchain, né? A gente sabe que muitas aplicações no futuro já não vão ser usuários se comunicando, transacionando com usuários, né? A gente vai ter agentes fazendo transações pela gente, né? Quem me pode definir essa cidade? Qual é a intuição que vocês têm como Midnight City trabalha, né? A gente falou que tem agentes, essa cidade quer simular Midnight, como falei para vocês, privacidade e compliance, vocês podem simular o que vocês quiserem, qualquer coisa. Agora, em vez de aguardar empresas fazerem, eles querem ver muitas vezes. Como a gente mostra para eles? Educação, workshop e tudo mais. Mas também numa cidade virtual. Então, nessa cidade, as transações estão acontecendo em tempo real com a escalabilidade de uma cidade. Estamos falando aqui de centos e milhares de transações ao mesmo tempo com privacidade. Ainda não a gente falou da arquitetura. Mas quem pode me dar uma definição de como esses agentes estão interatuando entre um e outro? Como vocês acham que está funcionando a arquitetura? Não tem que saber, eu só quero saber a opinião. Acho que tem a ver com o que falou antes de privacidade seletiva. Uhum. Os agentes já sabem quais dados o usuário quer revelar, quais não, e a partir disso interagem entre eles. Uhum. Quantos serviços. A gente imagina que seja algo. É isso mesmo, seleção seletiva entre agentes. Tem agentes aí falando entre eles e nenhum está fazendo disclose da informação privada. Estamos usando privacidade com a blockchain. Tem até um use case bem interessante que está sendo construído em Midnight com Telegram, que justamente eles têm a AI deles, se chama Cocoon AI, né? Uhum. E justamente o projeto é utilizar Midnight para poder treinar essa AI sem revelar dados que estão sendo utilizados para treinar essa AI. E, bom, falando de use cases, se vocês quiserem dar uma olhada nesse QR Code, na página de Midnight, eles têm basicamente uma página que tem um monte de use cases envolvendo toda essa área de finanças, governança, AI, saúde. Eu acho super interessante isso para inspiração, pessoal que está desenvolvendo, começando a fazer portfólio, e para a ideia de hackathon também, né? Porque aqui a gente tem muita ideia de use case para utilizar nos hackathons. Conseguiram pegar? Bom, agora entrando no conceito de ZK numa forma prática, né? Como Eric comentou desse use case hoje de manhã, é o clássico, né? Provar que tem mais de 18 anos sem mostrar os dados de identificação, né? A gente tem um DNI, uma carteira de identidade, a gente revela todos os nossos dados e a pessoa simplesmente ela quer saber se a gente está qualificado a fazer alguma ação, né? Se a gente é maior de 18 anos. E até quanto à questão do Airbnb, né? Muita gente requer que agora a gente mande, né, os dados, uma foto do passaporte, da identidade, simplesmente para ver a nossa cara, para ver que a gente é uma pessoa que tem uma identidade, um rosto e o nome, né? E a gente tem que revelar todos os nossos dados, botar aí pela internet os nossos dados, simplesmente para revelar uma afirmação, né? Então, no caso aqui, a gente estaria simplesmente utilizando a nossa informação privada para fazer um cômputo e essa prova, ela vai provar que a gente seguiu as regras, né? A gente não vai mostrar a informação que foi necessária para cumprir as regras. Então, é muito importante a gente pegar esse modelo mental, né? A gente sempre falava, né, de estado e computação, né? A gente tem o estado na blockchain, um estado público, e a computação que acontece on-chain, né?
Quando a gente tem um contrato, a computação acontece on-chain, numa blockchain pública, e o estado é modificado de forma pública. Então aqui a gente separa essas duas coisas, né? Agora a gente tem um estado privado, um estado público, e a computação, que acontece off-chain, acontece na máquina do usuário. Então, basicamente, quando a gente quer alguma... Aqui já entrando, eu já estou entrando no modelo de Compact, né? Como o Eric falou, Compact é os smart contracts que são usados em Midnight, né? E a grande coisa desses smart contracts é que eles conseguem interagir com informação privada. O state público ele é alterado utilizando a informação privada, mas essa informação privada ela nunca deixa a máquina do usuário, né? A gente gera o proof, roda o circuito na máquina do usuário, a gente gera um proof que é verificado on-chain. E essa proof é que vai fazer a alteração do estado público. ¿Quién quiere definir zero knowledge? ¿Eh? Y aquí trouxeram uma pergunta bem interessante, né? Não sei já se escutaram verifiable credentials, credencial verificada, né? Então, basicamente, é como a identidade vai funcionar. Tem um DID, tem um VC, onde te dão credenciais. O que acontece é que numa blockchain pública, se você tinha como dar informação para uma pessoa B de teu certificado, a única opção que você tinha era dar o certificado como um todo. Pela Digital Signatures, a pessoa sabe que veio de parte A, mas ainda assim você teve que dar toda a informação. Agora, seria muito legal ter essa opção de dar um certificado, a pessoa acreditar, mas não precisar dar todo esse certificado. Você só manda uma proof e você manda de forma seletiva certas informações que você quer. Eu di o exemplo desse Ledger. Né? O que acontece? Lá embaixo, o que eu tive que fazer? Mandar meu documento, identidade, endereço, tudo mais, para que os organizadores acreditem que eu sou Eric. E agora, para vocês, esta é minha proof, vocês acreditam que sou Eric, porque tenho isso aqui, porque vocês confiam na organização e no processo por trás, não precisam se preocupar com aquele processo. É a proof que vocês acreditam e eu estou fazendo selective disclosure de Eric. Se eu quisesse, poderia fazer selective disclosure de outras informações, por exemplo, meu endereço. Caso eu queira. Então, no final, sou eu que escolho como eu vou conseguir o compliance. Eu falei de compliance. Agora, hoje, nesse use case, minha compliance para vocês só meu nome. Vamos supor que for um banco, eu preciso meu endereço. Tudo bem, eu volto aqui. Então, depende da tua aplicação, é quanto você faz disclose, mas não precisa dar toda essa informação. Então, identidade digital não é outra coisa que DIDs e VCs com CKI, né? Qual que é a linha tênue entre você não mostrar nada, mas ao mesmo tempo o processo precisa que você exponha um dado para fazer certas lógicas? Sim. Qual que é a linha tênue entre expor ou não expor para que o processo funcione? Ou também manter essa capacidade? É difícil balancear isso. Essa é a parte interessante, né? A gente tem divulgação seletiva e privacidade programável. O que significa programável? Eu não sei o que você precisa. Eu vou te dar as ferramentas para que, dependendo do teu use case, você define essa linha. Porque essa linha pode estar muito na esquerda, ou pode estar na direita, ou pode ser simplesmente isso aqui. Isso aqui fala para vocês que eu posso falar aqui. Mas vocês não sabem nada de mim. Ou pode ser esse, ou pode ser outro. Então, te dá abertura, te dá flexibilidade para você escolher o caso de você. Porque no final, o use case que está fazendo é você, no teu contexto, e Midnight é só uma infraestrutura que te dá certos features. No caso, você quer fazer transações totalmente privadas, e algo assim que não seja revelado a ninguém poderia ser feito. Mas, no final, a gente quer cumprir, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero fazer um produto, eu preciso cumprir com certas regulamentações, né? Então, Midnight dá as ferramentas para te poder fazer exatamente o disclosure seletivo do que precisa para poder cumprir com as regulamentações. Bom, então, seria sobre isso, né? Então, a informação privada nunca deixa a máquina da pessoa e todo o código é rodado ali, o circuito é rodado na máquina, se gera uma prova
essa prova é passada para ser verificada a chain, e a partir disso o estado é modificado, é registrado. Tá. Bom, a gente falou um pouco então sobre o modelo mental dos smart contracts, e eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre o tokenomics, a questão da relação entre Night e Dust, né? O Eric deu uma pincelada hoje de manhã. Queria entrar um pouquinho mais nisso aí e falar quais são as reais vantagens de ter esse sistema do tokenomics. Então, Night é o token que a gente chama que é o unshielded, né? É o token público, é o token que é escasso, né? Tem uma quantidade limitada e é o que tem valor, né? É o asset, né? Que varia, é volátil. E o Dust é o token que a gente chama shielded, é um token privado, né? Qual é a relação deles? Night gera Dust, né? Então, significa que quanto mais Nights a pessoa tem, mais Dusts vão ser gerados. Só que o Dust, ele funciona como uma bateria, né? Ele carrega a quantidade de Dusts e dependendo da quantidade de Nights que você tem, vai ter uma quantidade máxima de Dust que vai ser produzido. Esse Dust é um token privado para pagar as transações e ele nunca pode ser transacionado. Você não pode transferir Dust e não pode comprar Dust. Só pode ser gerado com Night. Night, sim, é um token público, né? Isso faz com que seja uma relação totalmente compliant, né? A gente não compra tokens privados, algo opaco que ninguém tem acesso, né? Agora, o que isso gera de benefícios para quem está operando em Midnight? Um dos grandes benefícios é a previsibilidade de taxas, né? Eu não estou pagando taxas com um token que pode subir e descer totalmente livre, né? A gente sabe que se uma empresa tem uma quantidade de Night, ela consegue prever a quantidade de Dust que ela precisa para poder manter as operações da empresa. Outro ponto também bem importante é que isso possibilita algo que a gente chama de sponsored transactions, né? Não necessariamente tem uma grande barreira, né, para entrar em blockchain, a questão que hoje a gente falava, né? Cria seed phrase, tem que comprar um token para poder transacionar, pagar as transações. Por que vocês poderiam me dizer, tá, significa que só quem tem Night pode transacionar em Midnight, né? Porque eu preciso gerar o Dust para poder fazer transações em Midnight. Não necessariamente, porque essas operações elas podem ser patrocinadas. A gente entra já naquela questão de capacity marketplace, onde, por exemplo, eu posso pagar com um Pix uma transação. E a transação ela é delegada na rede e outra pessoa pode fazer o pagamento das minhas transações. Os parâmetros da geração do Dust dependem do Night. Se você gastar o Night, não tem Dust. É como se você painel solar, eletricidade. Se você não tem painel solar, eletricidade não gerar, certo? Então, se você reduzir a capacidade do painel solar, você vai produzir menos eletricidade. Agora, que tão rápido aquele painel gera, tipo a potência de tu painel, são parâmetros do protocolo. Hoje está definido em 7 dias, uma semana. Durante 7 dias, ele linealmente vai se carregando e você, à medida que for usar, ele vai se depletando. Se você não usar, ele vai chegar numa capacidade máxima e vai ficar lá, certo? Então, se você precisa mais transações, o que faz? Você compra Night. E aí que está, quem foi no painel hoje de manhã, eu falei que um dos pilares da Midnight são tokenomics corporativos, né? Claro, de corporação, né? De corporação, corporativos. Então, antes de falar a definição, quem me define por que tokenomics corporativo? Por que um pilar da Midnight Tokenomics? O que quer dizer corporativo no tokenomics? Eles pagam o Dust? Uma empresa pagaria o Dust de uma transação? Na empresa, não. Pode sim, pode não. Mas onde vem um corporativo? Acho que essa pergunta foi difícil. Você pega aquele usuário como uma instituição, né? Então, sei lá, o Night daquele projeto, você vê como uma instituição, não é necessariamente uma pessoa, sei lá, em termos de projeto, é aquele top daquele projeto. E tem outra propriedade bem interessante. O que acontece? Vamos supor que vocês estão usando a geração do painel para... vocês têm um carro elétrico e o painel solar está alimentando o carro elétrico. Tá?
quanto que custa carregar o carro elétrico de vocês? Vocês vão falar, tá, isso vai depender de quanto que eu paguei pelos meus painéis solares, mas isso é capital. Custo operacional, então vocês veem que eu estou falando de capital, custo operacional, parece mais como empresa. O custo operacional, a capacidade que eu tenho para pagar isso vai depender do meu capital. Se esse capital sobe de valor ou baixa ações, não me importa, porque esse ativo já é meu. Então, o Night, vamos supor que no dia zero você comprou a $1.000 e ele gera uma certa quantidade de gás, eletricidade para você operar numa chain. Se o ativo subir, não importa, você tem a eletricidade necessária para operar. Se ele descer de preço, não importa, sendo que a geração está com um ativo. Então, vamos supor o caso, vocês têm um aplicativo, uma aplicação, onde usa blockchain. Mas vocês querem abstrair essa complexidade do usuário e vocês cobram para o usuário em reais. Pagam em Pix. Agora, a blockchain de vocês que estão usando, o token subiu 1000 vezes. Tá, vão estar felizes, obviamente, mas o modelo de negócio de vocês foi caro, né? Porque já o custo da operação é muito caro. Então, não justifica, você não tem como bater na porta do cliente e falar para você, oh, cara, desculpa aí que meu token subiu 1000 vezes, vou ter que, o valor de vocês que estão pagando vai ter que ser 1000 vezes a mais. No final, quem está fazendo uma coisa quer previsibilidade. E esse mecanismo de Night e Dust te dá isso. Você investe uma quantidade no tempo zero e você tem previsibilidade no tempo. Sendo que, quando você faz transações, o Night fica intacto. Ele não se gasta, fica com você. E você só consome o Dust. Eu posso comprar Night com Dust? Não. Tá. Night é comprado. Dust é só gerado do Night. Você não tem como comprar Dust. E não e isso aí. E não só isso. É intransferível. A gente dá o caso de Monero. Monero, a gente fala muitas vezes, oh, mira, é um token de privacidade. Não. Night é o token de governança. É transparente, como qualquer outra chain. Transparente. O Dust, que é privado. Agora, alguém pode falar, tá, e Dust vai ter o mesmo problema que Monero. É privado, não tem compliance, não vai rolar para as instituições. Aí que tá. O Dust, bem como a Tainá comentou, não é transferível. Então, quem tem o Night gera o Dust e você tem que consumir esse Dust nas suas transações. Você não tem como transferir para uma pessoa e se você não usar, energia se vai ir depletando. Né? Então, você já não tem problemas de lavado de ativos, porque você não tem como transferir um token privado. O token privado é só para você. Né? Então, assim, todo está protegido com consenso da MIT. Existe um tipo de endereço especial só para. Porque, na verdade, aqui falta um outro tipo de token, mas não são tokens próprios de Midnight, do sistema de Midnight. Mas, por exemplo, no futuro a gente vai ter shielded tokens, né, os tokens privados, por exemplo, como o USDC. Né, a gente tem moedas que são privadas e que podem ser transferidas. Isso já seria outro tipo de endereço. Né? Mas aqui, no caso, Dust é um tipo de endereço específico, privado, que se gera esses Dusts. Né? O que falou Tainá é bem interessante, porque Dust é privado, mas Selective Disclosure, divulgação seletiva, e aquele modelo que eu falei para vocês, aplica nos tokens. Então, o que acontece? Se no modelo de negócio de vocês precisam um token privado, na Midnight vocês podem fazer. Mas o token privado é de vocês, não da Midnight. Midnight te dá ferramentas. Agora, se você precisa que esse token privado seja compliant, vocês têm um mecanismo para fazer isso. E aí depende do modelo de negócio de vocês. Em que linha da faixa vocês querem estar? 100% privado? Pode. Tem as ferramentas para isso. 100% público? Também pode. Na linha, quem decide são vocês. O Dust é só para você. Na tua carteira tem um Night, vai gerar o Dust, e só você usa para pagar tuas transações. Né? Eu consigo criar um relay para eu pagar transações. Ah, ó. Você já tem prêmio? Já. Nossa, você que top. Então, o que acontece? Essa pergunta é super interessante e o que Tainá comentou, né? Em relação a corporativo também. Se você vai exigir uma empresa para operar
no teu blockchain ter o token, pronto, já matou 50% do business, porque as pessoas querem facilidade, querem usar, eles não querem ser donos do teu blockchain. É como falar, eu quero operar, eu quero ter um Apple, mas você precisa ter as ações das Apple. Não, tipo, Apple é um produto, as ações, você é investidor. Então tem que separar esses dois mundos, né? Então o Dust, né? Tipo, é só para você e você não tem como transferir, né? É, Mas tu pode patrocinar. Bom, isso é uma desculpa, história desculpa, do futuro, sim, que eu falava sim. do que a gente chama Capacity Marketplace, né, que vai ter já futuramente, até próximo, né? Que já vai ser desenvolvido em Midnight, que é justamente isso. Eu gero Dust, mas eu não uso meus Dust. Então, O mercado paralelo. Né? O mercado paralelo. Por exemplo, você, ele tem a aplicação dele e você fala, cara, eu não estou com business. O que eu quero dar é infraestrutura. Então você pode ter, você compra Nike e você que faz? E você que faz? Tipo, você aluga a tua infraestrutura para os outros. Então você falar, investidor, cliente A, você não precisa ter tokens, inclusive para a empresa, você não precisa ter os tokens. Todas as transações vão passar por mim como se fosse um relay. E você que gira com o ativo. Eles nem precisam saber. Agora, como você vai ter previsibilidade? O negócio que eu falei. Você está pagando as transações do cara. Se o token subir 1000 vezes, o que acontece com você? Já era, já era. Você vai ter que falar para eles, olha, meu preço mudou. Mas com Night e o DAS e aquele mecanismo, cria previsibilidade. O Night é finito? O Night tem tem 24 bilhões. milhões. Mas aí, tipo assim, eu meio que imaginando que a rede crescendo, dá pra eu meio que virar uma asa, né? Se eu conseguir, sei lá, 20% do Midnight, eu vou ter uma porcentagem de 2 gigantesca e eu consigo... Exato. E o que acontece? Como qualquer outra blockchain, né? Tipo, no final, os consensos das blockchains funcionam com algum recurso limitado. Nesse caso, o recurso limitado é o Night. Só que a gente dividiu o recurso limitado com o custo da transação. São duas coisas diferentes. Se você quer ser investidor da Midnight e você acredita que vai ter muitas transações na Midnight, compra Night. Porque quando os empresários precisarem Dust, o que vão ter que comprar? Night, né? O motivo de limitar, porque vocês falaram que o Dust chega numa capacidade Sim. máxima e o motivo disso é para estimular o uso do Nine? É como um recurso, né? Tipo, o consenso, a segurança traz um recurso limitado, né? Por exemplo, ouro. O ouro tem um valor. Se do nada eu consigo criar ouro no meu impressora, o ouro vai... Sim. Vale. No almoço, eu comparei o Night a ativo imobilizado, tipo imóvel mesmo. Então, você poderia utilizar o imóvel como um ativo que você usa no seu negócio para ser um meio para a tua atividade e aí você não precisa pagar aluguel ou coisa parecida, mas você também pode utilizar esse ativo imobilizado como o próprio negócio. Por exemplo, se é uma imobiliária, você aluga os nights que você tem, o teu imobilizado, para outras pessoas utilizarem. Então, mudando o negócio seu. E esse é o futuro, ah? Negócio do alavancar-se com colateral. Aham. Tá, então agora a gente entra um pouco no que a gente vai mostrar para vocês hoje de repositórios, né, de contratos. A gente vai focar nesses dois repositórios que... Bom, esse primeiro que a gente fala que aprender contratos, na verdade, é um repositório administrado até pela gente, né, da Labs, Midnight Contracts. E é um contrato, é um repositório que tem 4 tipos de contrato, como se fosse aumentando o grau de dificuldade, né? A gente começa num contrato mais simples, né, que é o Counter, que eu vou mostrar para vocês agora. Depois a gente entra no Bulletin Board, que é um contrato mais focado como um mural de avisos. E um contrato de tokens. Hoje a gente vai falar só do Counter e do Bulletin Board, mas igual aqui eu vou deixar o QR Code e aí está o link também do repositório para vocês darem uma olhada depois. O legal desse repositório é que ele é bem didático, ele não está a nível de aplicação. São contratos de Midnight com documentação para entenderem como funciona o contrato, sintaxe, arquitetura e também com um framework de teste. Então você consegue compilar esse contrato e fazer o teste no simulador sem infraestrutura, né? Porque a gente sabe que envolve toda a questão de proof server, node, indexador, toda a parte de blockchain. Então aqui a gente só foca na testar o contrato, testar a lógica do contrato. Então
Esse repositório ele é focado nisso. Ele tem vários contratos, tipos de contrato, e a gente foca só em testar a lógica desses contratos. O outro, que é o Midnight Starter Template, que é esse virar uma arte, na verdade já é o contrato o mais simples que a gente tem do outro repositório, que é o Counter, só que com toda a parafernália, entendeu? Ele é end-to-end. Tem conexão com o wallet, já é feito o deploy, só que com um contrato já mais simples, né? Então, ele funciona muito como um template, né? Porque você parte do contrato mais simples, já com toda a arquitetura, com tudo já feito o deploy, e daí já consegue fazer contratos mais complexos. Aí